Pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo Caos. E se você não me conhece ainda, sou assistente social formado pela Universidade Estadual do Ceará e também mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente sou assistente social do Cadastro de Adoção de Fortaleza e também professor do curso MS, tá? E é com imensa satisfação, muito prazer, que estamos trazendo para você hoje, tá? Nossa live especial da seleção do concurso público para o TJ Rio Grande do Norte, tá? Então, se você é do Rio Grande do Norte, atenção, mas se você também não é do Rio Grande do Norte, é dos estados aí adjacentes, que tem interesse numa carreira no judiciário, essa é uma grande oportunidade para vocês. Para muitos assistentes sociais, uma carreira dentro do judiciário é o sonho de consumo, né, pessoal? É aquele cargo que a gente sempre sonhou. E hoje nós vamos trazer um pouquinho para vocês do que nós já temos sobre esse concurso e também algumas questões da banca que foi escolhida, que é a banca FGV. Tá, galerinha? Que é a banca FGV. Então, primeiro, tá, o que nós temos até agora? Nós temos ainda pouca coisa, tá? O que nós não possuímos o edital efetivamente em nossas mãos, que ele ainda não foi lançado. Mas, como a gente sempre diz aqui no curso MS, quem tem o faro de concurso público, assim que um concurso ele é aprovado, já se começa a estudar por ele, porque existem temas que são base para aqueles concursos, que sempre estão caindo. Então, você sai na frente, mesmo antes do edital. Então, o que nós temos até agora? Nós temos, tá, a divulgação de 229 vagas, tá? E 688 de formação de cadastro reserva nos cargos de técnico judiciário, oficial judiciário e analista judiciário, tá? No campo do serviço social, o que desponta para a gente é que vamos ter o cargo de analista judiciário de serviço social, com 6 vagas, tá, galerinha? 6 vagas, uma quantidade de vagas para o Poder Judiciário, que ela é uma quantidade de vagas considerada muito boa, tá? E 51 de cadastro reserva, ok? Então, nós temos aqui 6 vagas que são aí disputadas, sim, muito disputadas, por isso nós já devemos começar de agora a nossa preparação. E os cargos de nível superior têm uma provisão salarial inicial de R$ 3.219,67 e uma provisão final aí de R$ 7.301,18. Então, galerinha, para muitas pessoas aqui figura-se o sonho, né, de muita gente. E sonhos, eles sim são possíveis de serem realizados, mas para isso eles necessitam também de dedicação, tá? Banca FGV, vamos falar um pouquinho sobre a banca FGV no campo específicas de serviço social. A banca FGV tem um largo conhecimento e utilização no sócio jurídico, então muitas provas, tá, galera? Você encontra muitas provas FGV para TJ, você encontra muitas provas FGV para Ministério Público, que tem alguns locais no Brasil que tem cargos de assistentes sociais ligados ao MP, ligados à Defensoria, tá? Então, a gente consegue encontrar TRE, tá? A gente consegue encontrar muita coisa dentro desse campo. Então, a FGV, ela tem uma experiência grande na área sociojurídica, tá? E por ter uma experiência grande, ela bate umas teclas que são muito importantes. Então, é normal, é comum que a FGV cobre questões de específica que geralmente tratam todo o edital, mas que tem um foco no cargo. Então, se o cargo é um analista judiciário de serviço social, para ser um analista judiciário de serviço social, nós temos algumas afinidades maiores aqui. Por exemplo, o tema saúde já não é um tema que é tão cobrado numa prova para analista judiciário, tá? Ou não tão cobrado como, por exemplo, a própria noção de sócio jurídico. Então, nós vamos trabalhar aqui, eu vou trabalhar umas 5 questões com vocês, dentro dos temas que eu considero serem mais recorrentes, né? Temas que são muito importantes para isso. Então, é importante que vocês fiquem atentos, tá?
Como é que geralmente é o nível de uma prova FGV? Então, uma prova FGV, ela tem como característica no serviço social de 10 a 20% de questões que são fáceis, de 50 a 70% de questões que são medianas, tá? E de 30 a 40 questões que são consideradas aí de um nível mais alto, são questões mais difíceis. Esse é os níveis das questões FGV. Tá? Então, uma prova FGV ela já é concorrida num cargo como TJ naturalmente e você tem aí uma boa parte da prova que é média para alta, tá? Então, isso faz com que ainda mais a sua preparação seja fundamental, certo? Tipos de questões FGV, tá? A FGV, ela tem duas grandes características em provas de serviço social. Ela gosta muito de cobrar a assertiva razão base. O que é uma prova assertiva razão base? Você tem aqui um pequeno texto sobre um tema e você tem A, B, C, D. E é com os itens e você marca o verdadeiro. Geralmente, as provas pedem o verdadeiro, certo? E são questões razoavelmente diretas, tá? Mas você também tem um outro modelo de questão da FGV que eles utilizam, certo? Também com uma certa constância, que são questões que trazem uma espécie de uma história, são contextualizadas. Então, por exemplo, Diogo é assistente social do cadastro de adoção de Fortaleza e tem que fazer um relatório social pedido por lá no item A. Diogo deve. E aí ele vai colocar o que o profissional deve fazer. Qual é o perigo dessas questões? Essas questões têm um grave perigo. Qual é o perigo? Gente, alguns alunos que vão fazer essas provas já possuem inserção profissional, certo? Então, eles já trabalham no campo, seja no campo sócio-jurídico, com outros tipos de contrato que não o vínculo do concurso, mas alguns até que já são concursados e vão tentar também fazer novamente um outro concurso para ficar mais perto de casa, enfim, porque o salário é melhor. Então você tem pessoas que já têm uma experiência de trabalho. Essas pessoas têm uma tendência, certo, a pegar a experiência de trabalho e quando se depara com uma questão que traz uma história, que traz um fato como se fosse uma experiência de trabalho, a pessoa traz a sua experiência para a prova e ela marca o item do que ela fazia ou do que ela via lá no campo do trabalho. E às vezes, pessoal, nem sempre o que está contido na teoria é a mesma coisa que acontece, e vejam, tenham muito cuidado com o que eu vou dizer aqui, é a mesma coisa que é feita por alguns assistentes sociais na prática. E ao dizer isso, eu não estou reforçando a ideia de que o serviço social é uma coisa na teoria e outra na prática, de forma alguma. Até porque a base da nossa profissão é de que teoria e prática estão sempre unidas, tá? Inclusive, isso é uma dica fundamental para qualquer prova de concurso. Mas, às vezes, alguns profissionais reiteram práticas que não estão de acordo com o nosso campo teórico, certo? E aí eles pegam essa prática e querem colocar nas questões de concurso. Gente, questão de concurso é letra de lei e teoria. Letra de lei e teoria. Então não tem por que você pegar algo que você via no seu dia a dia e puxar diretamente para a prática, dizendo assim, não, eu sei, isso aqui era feito lá na instituição que eu estou. Só que a teoria diz outra coisa. E aí o aluno vai lá e ele erra, principalmente em questões que tem uma historinha, que trazem um profissional, que passa por uma situação. E a dica para vocês fundamental sobre isso é teoria. A teoria e a letra de lei resolvem todas as questões. A FGV não coloca questões que o desenrolar da história seja o definidor. Não é o desenrolar daquela história. Aquela história ela é meramente ilustrativa. O desenrolar real para acertar a questão é o que diz a lei. Então é mais ou menos o seguinte, conta toda uma história e no final pergunta, mas de acordo com o artigo tal? É mais ou menos isso aí, FGV. Então o aluno vai, ele se confunde com isso. Então, sou aluno, curso MS, assisti a aula do professor Diogo, me deparo com uma questão que tem uma história. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Respirar fundo. Não pensar no cotidiano, lembrar da teoria sobre o assunto. Se é uma questão sobre estudo social, é lembrar as definições. Então, eu vou lembrar o que é um estudo social, as etapas do estudo social, como é que o estudo social é feito. Conseguir visualizar isso? Massa. Passo 2. Vou responder o item que tem a ver com a teoria.
Encontrei um item que tem a ver com a teoria, aí eu penso a situação. Se adequa àquela situação, é provavelmente o item correto, tá? Então tenham muito cuidado com isso. Beleza? Temas que provavelmente serão mais cobrados dado o cargo. Então, quando você vai pegar as provas da FGV e analisar essas provas, você encontra temas que eles têm uma ligação maior com aquele cargo que você vai exercer. Então, por exemplo, um cargo que é de analista judiciário. Muito provavelmente você vai ter questão sobre estudo social, parecer e perícia. É certo que vai ter questão sobre isso. Porque é o que você vai estar fazendo lá na prática. Então, a FGV tem realmente essa ligação. E isso é bacana. Eu acho que tem que ser assim mesmo, uma prova, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu não gosto, certo? Isso é uma coisa pessoal minha. Tem certas brincadeiras que a gente faz, e eu sou brincalhão, inclusive. Mas que a gente tem que ter cuidado. E uma das que eu mais, assim, acho complicada é quando eu vejo os alunos dizendo assim, é porque a banca FGV. A gente, às vezes, eu aprendi com a minha psicóloga isso aí, transforma coisas e dá poder a elas maiores do que o que realmente elas têm. E isso vale para coisas, para situações e para pessoas. Às vezes na nossa vida, a gente coloca a pessoa num pedestal tão grande, coloca ela num canto tão inacreditável, que a gente tem até medo de se relacionar com essa pessoa, de contrariar essa pessoa, ou não percebe que não tá nos fazendo bem. A mesma coisa, visto que eu tô terapeutizado, viu? Acho que a mesma coisa é com uma banca de concurso. Então eu escuto muitos alunos dizendo, mas eu morro de medo da FGV. Não tenha medo de banca não, a banca não pode fazer nada com você não. É você que precisa colocar a banca no lugar dela. E o lugar dela é o lugar de uma prova. É uma organizadora de uma prova. E você vai lá para acertar essas questões e passar. Então esse tem que ser o seu pensamento. Não coloque a banca no lugar do que ela não existe, tá? E aí nós vamos lá, estudos sociais, perícios, pareceres, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Isso aqui, gente, está caindo muito nas provas FGV, muito nas provas FGV. Por quê? Porque lá no campo do judiciário, a gente vai trabalhar em grande parte junto com o psicólogo. Então, quando a gente trabalha junto com o psicólogo, é preciso a gente entender até onde é a nossa análise, até onde vai a do psicólogo, para a gente não confundir isso. Então, saber a diferença entre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, que estaremos em equipes interdisciplinares, em equipes multidisciplinares, a depender da organização daquele espaço institucional, é fundamental. Código de ética e lei de regulamentação da profissão também passam a ser temas muito cobrados, certo? Dentro da FGV, porque o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da Profissão se conectam muito grande com os outros pontos, para que a gente não faça trabalhos que não são nossos e nem invada o trabalho das outras profissões e nem deixe as outras profissões fazerem o trabalho que é nosso. São as nossas atribuições privativas. Por isso, o Código de Ética e Lei de Regulamentação da Profissão também são muito centrais. E aí, como todas as provas da FGV, os fundamentos de serviço social. O que eu vou fazer aqui com vocês hoje? Hoje eu vou trabalhar com vocês questões de estudos sociais, interdisciplinaridade e um pouquinho aqui do Código de Ética e Lei de Regulamentação da Profissão. E conectar entre elas, tá? Porque considero que são assuntos muito importantes. E prestem bem atenção, eu vou trazer aqui alguns resuminhos, tá, pessoal, para vocês, que a gente já trabalha há algum tempo aqui no curso MS, nos nossos cursos. Inclusive, tá? Nós temos um preparatório FGV, certo? Nós temos um preparatório FGV. Então, esse preparatório FGV, ele tem a base das discussões com questões FGV e aulas nesse sentido. Então, é muito interessante. Se vocês quiserem se aprofundar, conhecer, entre no nosso site, tá, pessoal? Fale com o nosso atendimento. Tire as dúvidas, porque a hora de você se preparar já é de agora. E nós temos um curso preparatório FGV, tá? O que acontece? Esse curso, ele é um curso baseado na banca, então às vezes quando sai um edital, a gente acrescenta também, vamos dizer assim, os conteúdos que não contemplaram, que não foram contemplados dentro desse primeiro momento. Tá bom? Beleza? Então, não deixe de conhecer o nosso curso, pessoal. Olha só, fica só olhando a live e dizendo assim, que conteúdo bom. Pois vamos se aprofundar, vamos conhecer nosso curso. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Banca FGV 2014. Assinale a opção que indica as partes constitutivas do estudo social. Então, estudo social, tema fundamental,
que dentro de um concurso para qualquer TJ, você tem que saber de cor e salteado. Então vamos ver quais são as partes constitutivas de um estudo social. A. Convocação, visita domiciliar, estudo socioeconômico. B. Observação, entrevista, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. C. Anamnese, perfil social, perfil econômico e histórico familiar. Tese, antítese e síntese, pesquisa bibliográfica, estudo, diagnóstico e tratamento. Então, seguinte, estamos falando de um estudo social. E o que é um estudo social? Estudo social é um instrumento dentro da instrumentalidade do serviço social que confere aí ao assistente social a capacidade de compreender uma determinada questão que ele é chamado pelo Poder Judiciário a opinar. Então, dentro do Poder Judiciário, o assistente social ele é demandado pelo Judiciário a fazer um estudo social de uma realidade, certo? Social, familiar, de um determinado usuário. Diante disso, o estudo social, como o próprio nome já diz, ele é muito amplo, tá? E ele procura compreender uma realidade social. Então, para compreender uma realidade social do ponto de vista de um estudo, e é um estudo, e aí vocês não vão perder esse bizu, estou falando de estudo. Se estou falando de estudo, não é novidade para ninguém que um estudo parte de uma pesquisa. Não, Diogo, não tem nada a ver. Estudo social, de onde é que eu vou estar fazendo pesquisa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, pesquisa é lá no campo acadêmico. Não, gente. A pesquisa, ela é dentro do serviço social um instrumento que a gente utiliza cotidianamente. Cotidianamente. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, eu estou também estudando. A pesquisa é um ato de estudo. Então, quando ele coloca aqui no item B, observação, correto, porque é através da observação que eu vou conseguir perceber aquela realidade, descrever e analisar, porque o estudo social é uma análise. 2, entrevista. Todos os estudos sociais do assistente social perpassam entrevista com os usuários. Nós somos os olhos do Poder Judiciário. Nós somos aqueles capazes de estar em contato direto com as pessoas. Por isso, entrevista. E aí nós vamos onde os alunos pecam. Pesquisa documental e pesquisa bibliográfica fazem parte de um estudo social? Sim, super, hiper fazem. Se fazem, totalmente fazem. Não, Diogo, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica não é pesquisa acadêmica? Não apenas. A pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica são elementos que nós utilizamos para entender mais da realidade, para estudar a realidade. E se é para estudar a realidade, nós precisamos ter um olhar, inclusive, sobre os documentos que são produzidos a respeito daquela realidade, inclusive a pesquisa bibliográfica. Vou escrever um relatório, pessoal, várias vezes eu preciso citar um autor, principalmente em casos de maior complexidade. Por isso, essa pesquisa bibliográfica é muito importante. Então, nossa resposta aqui é o item B, observação, entrevista, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. O item A está errado na convocação. O item A também está errado em estudo socioeconômico, porque para alguns autores estudo social e estudo socioeconômico é a mesma coisa, tá? Não para todos, mas, por exemplo, Mioto é uma autora que considera isso como semelhante, certo? O C, nós não utilizamos esse termo anamnese dentro de estudo social, ok? Tese, antítese e síntese são os fundamentos da dialética, tem nada a ver com estudo social, certo? E o item E, não existe isso de estudo, diagnóstico nem tratamento, tá? Tratamento aqui é coisa lá da década de 30. Ok? Beleza? Questão de número 1 respondidíssima para vocês. E olha só que bacana. Eu tenho um quadrozinho que a gente montou aqui na MS que eu gosto muito desse quadro, porque ele ajuda a gente, tá, pessoal? E aí eu vou trabalhar ele com vocês. Olha aí o conteúdo que a gente está dando, né? Para você saber discernir o que é um estudo social, do que é um relatório, do que é um parecer, do que é uma perícia e do que é um laudo. Isso aqui é o fino suco, certo? Do que vocês, de um dos assuntos mais importantes para uma prova como o TJ. E aí eu estou trazendo aqui, ó, de lambuja para vocês, de bandeja. Então vamos lá. Estudo social. O estudo social, galera, ele é algo que pesquisa a realidade social dos indivíduos.
dentro de um estudo social, nós precisamos articular, certo? Singularidade, totalidade e particularidade. Diogo, não consigo compreender muito bem o que é isso. Aí realmente estamos em uma live e este é um conteúdo que você, tendo acesso ao nosso curso, ele é mais aprofundado. Mas é uma articulação para entender todos os aspectos da realidade social. Um estudo social, ele objetiva concretizar direitos. Então, qual é o grande objetivo de um estudo social? É garantir os direitos. E ele é comum à maioria dos campos profissionais. Então, praticamente todos os campos, e não apenas o judiciário, utilizam o estudo social. Ele é composto por pesquisa social, documental e bibliográfica e pode se utilizar de várias metodologias para se chegar até esse estudo. Ok? Fechou. Isso é um estudo social. Relatório. O relatório social é o estudo, é o que documenta o estudo social. É a materialização escrita do que você viu no estudo social. E ele tem duas grandes dimensões. Ele tanto é descritivo, então você está descrevendo, como ele é interpretativo. Você também irá interpretar, certo? O que você fez no seu estudo. Ele é dividido em etapas, e aí todo relatório tem as suas etapas, a introdução, metodologia, descrição do caso, ok? Ele é considerado um instrumento técnico operativo do assistente social e o relatório pode ou não conter um parecer. E aqui nós temos uma grande diferença, tá? Porque geralmente os relatórios sociais que estão dentro do Poder Judiciário, que são demandados pela autoridade judiciária, apresentam uma tendência a conter um parecer. E o que é o parecer? O parecer, tá, pessoal, ele é emitido pelo assistente social e o parecer em matéria do serviço social só pode ser emitido pelo assistente social. Ele deve ser conclusivo, tá? Então ele tem que ter um posicionamento do profissional direto, que traga uma posição técnica sobre um assunto, e o parecer ele visa subsidiar a tomada de decisão de outros profissionais, como por exemplo o juiz. O juiz utiliza o parecer do serviço social para tomada de posição, certo? Indica possíveis sugestões, também pode ser indicativo. Ok? Beleza, estudo social estamos ok, relatório estamos ok, parecer estamos ok, vamos para a perícia. A perícia social, ela é um instrumento, tá, pessoal, que visa produzir um conhecimento técnico específico, tá? E embasar uma demanda solicitada. Aqui, a perícia social e o estudo social, alguns autores, certo? Aí tem Fávero, tem Mioto, que tem visões um pouquinho diferentes sobre isso, mas alguns autores consideram quase que como sinônimos. A perícia social, ela é um estudo social. Só que a perícia, ela tem diferenças em relação ao estudo social. O estudo social, ele é abrangente. Você pode fazer um estudo social, inclusive, nem escrever um relatório sobre. Por quê? Porque você está estudando aquela situação. Tudo bem você estudar para intervir, pode ter em qualquer campo. Mas a perícia, ela é um estudo social que ele foi solicitado necessariamente para produzir um conhecimento técnico específico. Veja a diferença de um estudo social como um todo. A perícia é para produzir aquele conhecimento específico, para embasar uma demanda que foi solicitada ao assistente social. Então, por exemplo, lá no CRAS, você pode fazer um estudo social, certo? Mas não necessariamente você precisa elaborar um relatório sobre aquele estudo. Vai depender da situação que for demandada. Já a perícia não. A perícia é para isso. É para produzir o conhecimento. Ela é solicitada para você. Ok? E aí, geralmente, ela tem uma ligação com a avaliação, um exame ou uma vistoria que é pedida ao assistente social. E a perícia, ela implica a elaboração do laudo. Por que eu coloquei esses daqui numa cor e esses na outra? Olha para vocês pensarem. O estudo social, o relatório e o parecer estão muito próximos. Tal qual está perícia de laudo, porque o laudo é produzido pela perícia e a perícia visa produzir o laudo. Diferente do relatório, que não é obrigatório dentro do estudo social, ou um parecer também não. Mas a perícia e o laudo, eles têm essa dimensão, certo? Então, ela é feita, a perícia social, por meio de um estudo social. E por isso, alguns autores consideram a mesma coisa. Mas, cuidado, perícia é um estudo social que visa produzir um conhecimento técnico e um laudo. Por isso, essa diferenciação. E que tem, certo, um embasamento para conhecer e emitir um parecer
técnico de situações que sejam litigiosas, ou seja, que tenham um conflito ou não, tá? E o que é um laudo? O laudo é um relatório. É um relatório. Só que é um relatório constituído a partir de uma perícia, que tem necessariamente uma análise, que registra e documenta todas as informações contidas e que traz por dentro de si o estudo social, a perícia e o parecer. Então, o laudo tem tudo. Ele é um elemento de prova dentro de um processo. E, geralmente, os laudos eles envolvem uma busca por garantia de direitos fundamentais. Tá? Então, a perícia está para o laudo, o parecer para o relatório e o estudo social. Beleza? Isso aqui, pessoal, óbvio, a gente aprofunda muito mais no nosso curso. Mas já dá para você uma visão bem bacana de algo que nos ajude a resolver questões, como a nossa próxima questão. Ano 2014, Banco FGV. Relacione os instrumentos utilizados pelo assistente social em suas respectivas características. E aí temos 1, relatório, 2, parecer, 3, perícia. Então vamos lá. Relatório, parecer e perícia. Apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou expressão da questão social. Apresentação descritiva. Se eu estou apresentando de maneira descrevendo, eu estou fazendo o quê? Um relatório. Diogo, por que não é uma perícia? Porque aqui ele não colocou em nenhum momento alguma ligação com uma demanda que foi pedida. Apresentação descritiva e interpretativa de uma situação em aberto como expressão da questão social. Logo, nós temos um relatório, certo? 2. Avaliação, exame ou vistoria por determinação ou solicitação, sempre que a situação exigir de uma avaliação técnica ou científica. Então, avaliação, exame, vistoria por determinação ou solicitação. Foi pedido para você, certo? Foi pedido para você esse processo. Se está sendo pedido um exame, uma vistoria de uma situação que tem uma avaliação técnica e científica, isso é uma perícia. A perícia é uma avaliação, exame ou vistoria. Que foi o que a gente colocou aqui? Perícia, avaliação, exame ou vistoria, que visa produzir um conhecimento técnico específico. Perícia. E 3, esclarecimento e análise com base no conhecimento de serviço social sobre uma questão que exige uma tomada de decisão. Tomada de decisão indica o quê? Parecer. Então, se é uma tomada de decisão, isso é um parecer. Nosso item aqui é o 2. Nossa resposta é a letra A. 1, 3 e 2. Muitos alunos me mandam mensagens nos cursos que a gente tem as aulas específicas desse tema, e dizem assim, Diogo, há uma mudança qualitativa em acertar questões sobre esse tema depois das suas aulas. Porque depois das suas aulas, eu finalmente consegui. Porque não são aulas cansativas, são aulas divertidas, são aulas dinâmicas. Então a gente conseguiu ver e observar como é que isso aparece nas questões e saber discernir o que é um relatório, um parecer, uma perícia. A gente conseguiu ver isso. E eu fico, gente, muito feliz que nós recebemos esses feedbacks. Porque o curso MS se esforça nesse quesito. Tá? Isso é uma característica não é só do professor Diogo, isso é uma característica do curso. O curso tem como característica a busca incessante por estimular aulas que, por meio da metodologia online, sejam capazes de levar o aluno a uma maior concentração. E aí nós temos a nossa metodologia de aulas mais focadas, mais dinâmicas, aulas aí que são entre 20 e 30 minutos por aula, né, que correlacione aí com o concurso, com foco em concurso, sem perder aquele tempo. Às vezes você vai achar uma aula de serviço social, estudo social, a pessoa vai lá nos fundamentos da questão social e faz uma análise super crítica, massa, bacana. Eu super concordo com isso. Mas é aula para concurso. Aula para concurso é focada no concurso, em acertar a questão. Ok, que é muito bom a gente sempre estimular o pensamento crítico e discutir outros temas, mas o espaço aqui é para acertar a questão. Eu quero que meu aluno acerte as questões. E, ao mesmo tempo, tem a sua formação base, porque a sua formação base é para ter dado a sua criticidade. O seu olhar para ser um bom assistente social, com uma dimensão humanizada, voltada ao projeto ético-político da profissão, tudo isso é para estar lá na sua base, certo? E aí, quando você compra um curso, você compra esperando o quê? Foco, direcionamento para acertar a questão. E é isso que a gente faz aqui. Ok? Beleza? Questão 3. O assistente social
atua em variados espaços ocupacionais, interagindo com diferentes profissionais e compartilhando saberes de outras áreas de conhecimento. Essa realidade, a depender do grau de organização e institucionalização, pode vir a construir trabalho interdisciplinar. O Código de Ética, o Código de Ética de profissional de serviço social, trata nos seguintes termos a relação do assistente social com outros profissionais. Aí ele foi lá para o Código de Ética e ele conseguiu aqui nessa questão, e a FGV às vezes faz isso, trabalhar 2 temas, tá? Ela está trabalhando 2 temas, é uma questão bem recente, 2022, certo? Então, é trabalhar 2 temas. Quais são os temas aqui? Código de Ética, Estudo Social e Interdisciplinaridade. Aliás, 3 temas. Então, ela conseguiu botar aqui 3 temas ao mesmo tempo. Então, A, de acordo com o Código de Ética, veda a elaboração de pareceres conjuntos. Essa questão é muito interessante. B, define como dever do assistente social incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. C, estimula o trabalho interdisciplinar como forma de agilizar o atendimento ao usuário. D, concebe o trabalho multidisciplinar como salto de qualidade na produção de novas práticas. E define como direito do assistente social incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. Primeiro ponto, certo? Essa é uma questão de nível mediano, tá? Mediano batendo aí na trave de um difícil, porque ela coloca 3 itens que são muito complicados. Primeiro, você sabe que não se pode fazer parecer conjunto com um profissional de outra profissão. E o seu parecer em matéria de serviço social só pode ser dado por você. Só que isso não está no Código de Ética, está numa resolução do Cefes, certo? E dentro do Código de Ética não tem nenhum momento dizendo isso, tá? Então isso está na resolução do Cefes e está na lei de regulamentação da profissão. Então, diante disso, o que é que nós temos? Que o item A, ele super, hiper é marcável para um aluno que ele não teve uma aula sobre isso, ou que não estudou muito sobre isso, e vai dizer assim, eu sei que não pode fazer o parecer conjunto. Vou marcar, mas está errado, isso não está contido no Código de Ética Profissional, que está aqui na questão. Tá? Então, é uma questão que envolve leitura, entendimento de lei, entendimento de 3 leis aí, da teoria, por isso é uma questão de nível mediano para alto. Define como dever do assistente social incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. É o item verdadeiro. Isso é um dever que tem no nosso Código de Ética. Incentivar, sempre que possível, a prática interdisciplinar. E aqui, pessoal, tenham muito cuidado. O serviço social, ele trabalha tanto em equipes interdisciplinares, como em equipe multiprofissional. Aliás, ele trabalha de maneira interdisciplinar, desculpem, e em equipes multiprofissionais. O trabalho multiprofissional é diferente do trabalho interprofissional. O trabalho multi é cada um no seu quadrado, certo? E aí eu faço a minha análise sozinho, o psicólogo faz dele sozinho, e ao final vou elaborar 2 relatórios para isso aí. Isso não é feito em conjunto. No máximo, tem uma troca de informações dentro do que é possível do ponto de vista ético, ok? Então, o trabalho multiprofissional, ele é um tipo de trabalho que ele tem uma conexão, mas ela é baixa, certo? Tem vários olhares, mas ela não é uma troca muito intensa. O serviço social participa desse tipo de equipe, faz esse tipo de trabalho, inclusive muito constante. Para a teoria da profissão, não é o ideal. Para a teoria da profissão, o ideal é o trabalho interdisciplinar, onde é feito esse trabalho em conjunto, respeitando os limites de cada disciplina, mas com um grau de interação maior entre os profissionais. Então, lá no Código de Ética, é dever do assistente social incentivar a prática profissional interdisciplinar sempre que possível. Verdadeiro, tá? Não tem nada a ver com estimular o trabalho para agilizar atendimento ao usuário. Não tem nada a ver com isso, certo? Conceber o trabalho multidisciplinar como salto de qualidade nem é, porque a nossa percepção é mais puxada para inter do que para multi, apesar de que a gente também acha interessante a multi, também considera que seja boa, também acha que tem que ser seguido, é melhor do que fazer isolado, certo? Tipo assim, melhor do que nada, a multi, mas a inter seria o ideal, é mais ou menos por aí. E define como direito, aí ele só fez trocar direito de dever, e aí poderia também ser um item que você errasse, o direito de incentivar. Só que onde é que você vai lembrar no Código de Ética, você não errar direito de dever? É só você se perguntar, depende ou não depende de mim? Depende ou não depende de mim?
Então, deveres dependem da gente. Incentivar a prática social interdisciplinar depende de mim. Vamos incentivar. Eu não preciso que alguém venha me incentivar a prática, porque eu também posso incentivar. Então, um direito ele é algo que independe. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Possuir condições codignas de trabalho. Boas condições de trabalho. Está lá no Código de Ética. Isso é um dever do assistente social ter boas condições ou é um direito? É um direito. Por quê? Porque não depende só dele. Depende de quem? Da instituição, depende da política. Então, fugiu da gente, direito. Depende de nós, só depende de nós. É um dever. Ok, meus amores? Beleza? Então, nossa respostinha aqui é a letra B. Define como dever. Tranquilo como um grilo. Beleza? Vamos para a nossa questão. Ah, e aí as diferenças para vocês. Não. Gente, mas eu dei muita colher de chá nessa live. Diferença aqui de multidisciplinaridade, pluri, inter e trans. Então vamos lá. Multi, trabalho de forma isolada, com troca e cooperação mínima entre as disciplinas. Existe o trabalho, ele acontece de maneira isolada, mas existe uma troca, certo? Só que essa troca é mínima. A multidisciplinaridade. São vários olhares de disciplinas diferentes para uma mesma questão sem que elas se conectem tanto. A pluridisciplinaridade, a palavra aqui é justaposta. As disciplinas se agrupam de forma justaposta, com cooperação, porém cada profissional decide isoladamente. A pluridisciplinaridade não cai tanto nos concursos de serviço social, justamente porque ela às vezes se confunde com a multi. Mas quando ele coloca se agrupa justaposta, quer dizer que está todo mundo junto, mas a cooperação existe, só que na hora de decidir, eu não estou consultando outro profissional, eu decido por mim mesmo. Interdisciplinaridade. As relações profissionais de poder tendem à horizontalidade, não tem melhor nem pior, nós estamos no mesmo nível. As estratégias são comuns. Olá, meu amigo, o que é que nós vamos fazer nesse caso? Acho que é uma boa ideia, ou não acho, vamos chegar a um objetivo em comum. E estabelece uma troca recíproca de conhecimento entre as disciplinas. Olá, tudo bem? Você sabia que para Freud, isso aqui, olha que interessante, eu achei interessante. Você sabia que para o José Paulo Neto? A gente pode conversar entre nós, ok? Transdisciplinaridade. A coordenação é realizada por todas as disciplinas. Nós vamos transcender aí as disciplinas, certo? Propondo a criação de um campo com autonomia teórica, disciplinar e cooperativa. Então, como se estivesse produzindo uma cor totalmente nova. Transdisciplinar. Vamos superar esses limites. Diogo, destes aí, qual é o que o serviço social mais gosta? O serviço social tem um carinho muito grande pela Inter, porque acha que a Inter mantém as relações de poder próximas entre as disciplinas, que pra a gente, inclusive, é muito bom, porque historicamente o serviço social foi uma profissão que ele não conseguia estar na mesma posição de poder, por exemplo, que o médico, que o advogado, dentro dos campos de trabalho ao qual nós estamos inseridos. Ok, meus amores do meu coração. Próxima questãozinha, vamos lá. 4. Com o objetivo de aprofundar o trabalho interdisciplinar e assegurar maior agilidade no atendimento, aí Banco FGV 2022, recente também, no atendimento às demandas com os usuários, a direção da instituição emitiu uma ordem de serviço. Aí, ó, aquela história, né? A direção da instituição emitiu a ordem de serviço. Aí o aluno, meu Deus, eu não sei para onde ir, eu estou desesperado. Emitiu uma ordem de serviço determinando que relatórios e pareceres técnicos resultantes de atendimento conjunto entre psicólogos e assistentes sociais sejam elaborados e assinados por ambos em um único documento. Em resposta, os assistentes sociais devem a. Questionar a legalidade da ordem de serviço, pois fere a lei... fere a lei número 8.693, que é a Lei de Regulamentação da Profissão, que expressamente impede que subscreva seu atendimento técnico em matéria de serviço social, mesmo atuando em equipes multiprofissionais. Subscreva seu entendimento, que misture os dois, tá? Essa é a nossa resposta verdadeira. Aqui, o que é que você precisa saber? Que realmente a Lei de Regulamentação impede isso, ok? Ela impede isso. Então, questionar a legalidade da ordem de serviço é o que os assistentes sociais devem fazer. Não existe o fato de ser uma instituição, os usuários, e não sei o quê, e aprofundar. E toda a historinha aí é o de menos. O importante é você saber que não pode. Você sabendo que não pode, você acerta a questão.
Aí B, acatar a ordem de serviço. D, acatar a ordem de serviço. E E, acatar a ordem de serviço. Pronto, aqui você já tem 3 itens para descartar. Vamos para o C. Recusar a ordem de serviço, pois viola o princípio da autonomia profissional, cuja abrangência inclui a prerrogativa de definir normas, rotinas e atribuições que regulem sua própria atividade. Vamos com calma, né? A autonomia profissional não é eu definir as normas e as rotinas. Atribuições já estão definidas. Não é eu que vou atribuir, porque já tem as nossas atribuições. E definir normas e rotinas de trabalho é a instituição, mas as atribuições, nossa lei de regulamentação da profissão já traz o que é atribuição privativa, que é de competência do assistente social. Ok? A nossa respostinha aqui, a letra A. Tá? E aí, para vocês não esquecerem, a elaboração, emissão e subscrição de opinião técnica em matéria de serviço social por meio de parecer, laudo, perícia é atribuição privativa do assistente social, devidamente inscrito nos termos do parágrafo único da lei e pressupõe a devida necessária competência técnica, teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético. Beleza? Artigo 2. O assistente social, ao emitir qualquer manifestação técnica, deve atuar com ampla autonomia, respeitadas as normas legais e técnicas, não sendo obrigado a prestar serviço incompatível com suas competências. Então, já estamos justificando aí que é incompatível, tá? Aquela ação. E 3. O assistente social deve, sempre que possível, integrar equipes multiprofissionais, bem como incentivar e estimular o trabalho interdisciplinar. Tá? E aí também nós temos o ponto da legislação dentro do Cefes, que ele traz que ao você produzir um parecer social em matéria de serviço social ou emitir algum tipo de opinião técnica em matéria, você deve fazer em separado da outra profissão. Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa última. Tem sido recorrente a busca do Poder Judiciário por garantir os direitos sociais, principalmente aqueles relacionados ao direito à saúde e também outros bens e serviços garantidos por lei, mas que não acessíveis efetivamente pelos cidadãos. Esse processo é conhecido como judicialização dos direitos sociais. Em que está em jogo? Gente, vou fazer uma prova de TJ. Eu preciso saber o que é judicialização da questão social, porque é muito batido esse tema, certo? Mas como é um tema que muita gente nunca viu na faculdade, certo? E às vezes passa batido nos professores, tá? Eu vou explicar para vocês hoje, vocês vão sair sem dúvidas quanto a isso, certo? Então, vamos lá. O que está em jogo com a judicialização da questão social? Dificuldade do Poder Executivo em garantir estrutura de provisão de serviços sociais, tornando-se reféns dos interesses dominantes. Stand-by. B. Privilegiamento dos setores mais abastados e informados da sociedade no acesso a bens sociais por terem mais facilidade de acesso à justiça. C. Ampliação da esfera pública de interesse no âmbito do Estado, ainda de forma não condizente com o Estado de Direito. Diogo, não sei nem para onde correr. Vamos responder já já. Os entraves postos pela contrarreforma do Estado, que mantém à margem o desenvolvimento das camadas médias da população. Ok? E a regulação da vida social por meio de mecanismos de negociação e pactuação por via judicial que eleva o gasto público. Tá? Eu vou passar o slide para uma tela em branco onde vou explicar o que é judicialização da questão social para vocês. E aí vai acabar passando pela resposta, né? Mas aí o que eu quero é que vocês entendam judicialização, tá? Nossa resposta aqui é a letra B. Privilegiamento dos setores mais abastados e informados no acesso a bens e serviços. Judicialização da questão social. Vamos lá. Eita, judicialização da questão social. Vamos lá para vocês não se confundirem mais com esse assunto. Eu vou tentar elaborar de uma maneira rápida e direta. Nós temos as políticas... Meu Deus, nós temos as políticas... Gente, é porque é live, né? Quem sabe faz ao vivo. Nós temos as políticas sociais. Ok? As políticas sociais. O que acontece? Nós entendemos que dentro do neoliberalismo, dentro de um Estado neoliberal, as políticas sociais, elas estão cada vez mais focalizadas, restritas, né? Então vamos pegar aqui a ideia de restrição das políticas sociais. Ou seja, as políticas sociais que muitas vezes tentam concretizar os direitos, né, sociais, os direitos sociais, através das políticas, muitas vezes eles não atingem a população da maneira como deveriam. Eles não chegam, eles não concretizam os direitos.
Então, as políticas sociais, dentro do atual momento vivido do capitalismo, elas são fragmentadas. De uma forma bem simples, a pessoa não tem um acesso ao direito, certo? Ao direito à saúde, ao direito à educação, ao direito à convenção familiar e comunitária. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Bom, o Estado não está me garantindo o direito que a própria Constituição diz que eu tenho. Então, o que eu vou recorrer? Eu vou recorrer ao Poder Judiciário. Então, eu vou recorrer ao Poder Judiciário que ele garanta o meu acesso àquele direito. O nome disso é judicialização da questão social. O Poder Judiciário, judicialização, está resolvendo um caso que deveria ser responsabilidade do Estado, uma questão de ordem de expressão da questão social, mas ela não está sendo respondida na base e está tendo que se entrar com processo, com ação, aliás, né? Se entrar com ação para tentar garantir aquele direito por meio do acesso à justiça. Quando isso acontece, quem é que vai ter o privilégio? Quem é que vai sair na frente? Quem é mais informado dos seus direitos? Quem é mais abastado? Que tem o acesso ao sistema de justiça mais fácil do que uma pessoa em condição de pobreza. E muitas vezes, uma pessoa em condição de pobreza não consegue nem se deslocar porque não tem o dinheiro da passagem para ir no fórum. Tá? Isso é uma realidade que eu vivo todos os dias. Tá? Então vamos lá. Esse processo de judicialização coloca o que em jogo? Aí a dificuldade do Poder Executivo garantir a provisão dos serviços sociais, tornando-se refém dos interesses dominantes. Não, porque aqui não é a questão do Poder Executivo garantir as estruturas dos serviços sociais. Não é isso. Judicialização não é isso. Judicialização é a transferência de responsabilidade do Estado para o direito no sentido do direito judiciário, certo? Então aqui o Poder Judiciário está errado. B, privilegiamentos mais abastados que, uma vez informados, terão acesso aos bens porque chegam mais rápido na justiça. C, ampliação da esfera pública. Pelo contrário, a esfera pública está diminuída. Por ela estar diminuída, se busca a judicialização. D, entraves postos pela contrarreforma do Estado que mantém a margem do desenvolvimento das camadas médias da população. Tem nada a ver com o conceito de judicialização. Nada a ver. E é regulação da vida social. A judicialização não está regulando a vida social. Muito mais de maneira negociada e pactuada. De forma alguma. O que acontece com a judicialização? Transferência da responsabilidade sobre a garantia dos direitos sociais. Ok? Então, nossa resposta aqui é a letra B, em função dessa compreensão a respeito da judicialização da questão social como uma transferência de responsabilidade que acaba sendo um privilégio para aqueles que têm o poder de acesso mais facilitado. Beleza? E assim concluímos a nossa live, tá, pessoal? Nesta live, vocês tiveram informações sobre o concurso para o TJRN, tiveram questões com temas que são muito cobrados. Trouxemos, inclusive, para vocês, o fino suco aqui do que cai nas seleções, tá? Um beijo, confiram nosso site, confiram os nossos cursos, conheçam a nossa metodologia, eu garanto para vocês não irão se arrepender. Meus amores assistentes sociais do Rio Grande do Norte, do Ceará, e do Brasil, e do mundo, e do multiverso. Um beijo e até a próxima.